história. Chego a ter medo do futuro E da solidão que minha alma bate. Ah, Pedro Mariano. Agora. E eu gostava tanto de você. Gostava Ele tá tanto treinando. de você. Ele tá treinando. Um dia eu vou ganhar dinheiro cantando. Nem que seja assim, as pessoas vão pagar pra dar risada. Mas eu... Esta sombra. Gostoso cantar na Espanta. Aliás, a música que tem a ver um pouquinho com o nosso assunto de hoje, né? Finalzinho de semana tá aí, fica aqui com a gente. Mas antes do nosso bate-papo começar, bora refletir um pouquinho junto com você que tá aí em casa, com você que tá aqui no Facebook. Muitas vezes a gente perde a vontade de viver. Porque a gente quer alguma coisa e parece que está tão distante, mas não existe o impossível para Deus. A única coisa que Ele nos pede é tão pouco diante da grandeza que Ele pode nos dar. E sabe o que é que Ele pede? Isso aqui, ó, um pouquinho de fé. É só isso. O que vai rolar no programa hoje, Zóio Verde, cantor? Sol, planos de saúde terão que ampliar cobertura médica e nova lei trabalhista entra em vigor neste sábado. Vamos conversar? Então, para isso, anote todos os contatos, as redes sociais e fique muito à vontade para entrar em contato conosco. E olha que tem sorteio hoje no Face. Você corre lá então, dá tempo de participar. Tem uma bolsa linda, também uma alpargata da Constance. Então você vai curtir e compartilhar essa foto e você pode concorrer, é muito legal, né? E tem um kit Tracta também no nosso Instagram, é @FalandoNissoBand. Corre lá então para saber quem vai levar também. Hoje é dia de conversar bastante, dia de abrir o coração, dia de respirar fundo, dia de papo de sexta. Tá chegando o final de ano, é por isso que a gente fez essa pauta e convidou o nosso querido entrevistado. Muita gente fez planos no começo do ano e esses planos não se realizaram. E aí você fica naquela coisa, eu sou incapaz, fica triste, fica depressivo, ou ansioso para o ano que está chegando, ver se vai conseguir realizar isso ou não, né, Luquinha? Pois é, e você tenta de todas as formas fazer com que essa ansiedade passe, com que o seu coração acalme. Você respira fundo, mas não passa o sol. E a vontade que dá é de ficar estagnado, sem fazer nada. E o que será que a ansiedade tem a ver com a depressão? Ele está aqui para nos orientar, a gente está tão feliz de ter ele aqui juntinho com a gente, é o psiquiatra doutor Gustavo Giovanetti. Ei, doutor, que bom, deu certo, né, doutor? Deu certo, né? Que bom mesmo. Né? É o internacional também, que vive viajando, fazendo curso. Fica à vontade, por favor. Estava na Inglaterra, né, doutor? Estava na Inglaterra, né? Fazendo o curso sobre Mindfulness, que é uma técnica para ajudar também as pessoas dentro da área de qualidade de vida, em equilíbrio. Né? Vamos falar sobre isso também aqui. Doutor, eu estava conversando com o senhor lá no camarim, queria dividir com os nossos queridos aí de casa. Eu estava falando com o doutor o seguinte, gente, a pessoa ansiosa é aquela pessoa que não para quieta, que quer tudo para a última hora, que muitas vezes está eufórica. E a pessoa depressiva é aquela pessoa que quer ficar trancada no quarto, não tem vontade de nada. Mas, ao mesmo tempo, nas nossas pesquisas, a gente acabou descobrindo que a ansiedade tem um ponto de ligação com a depressão. Que ponto é esse, doutor? Talvez seja importante a gente entender algumas diferenças entre a depressão e a ansiedade. Algumas doenças da área da saúde mental estão ligadas ao humor, né, que é a sensação da vontade, da energia, do prazer em realizar as coisas, que está ligado à depressão. É um termo até médico que nós usamos, chama volição, que é a nossa vontade de se envolver com as coisas relacionadas ao mundo, à construção, ao fazer. E a ansiedade é um estado mental de antecipação de perigo, o que todos nós temos em determinado grau como uma condição normal do ser humano. Mas ela pode tomar a gente e ficarmos num estado de alerta tão intenso, tão grande, antecipando problemas, antecipando as reações do que está por vir, que o nosso corpo começa a ter reações que a gente diz relacionadas à ansiedade. Entendi. Né? Então, que vai desde uma falta de ar, uma angústia, e podendo, isso sendo vivido de forma muito intensa e crônica, até desencadear as doenças da ansiedade. Algumas depressões, elas têm bastante características ansiosas. Entendi. Né? Que então a pessoa tem tanto
o sentimento da tristeza e da falta de vontade, quanto as preocupações antecipatórias. Então é aquela mistura que na cabeça da gente a gente não entende, né, Luquinha? O que está acontecendo? Pois é, né? Tem uma pessoa na linha só para conversar com a gente ao vivo. Alô, boa tarde? Ih, caiu a linha, mas eu tenho uma pergunta aqui também que eu salvei, Gabi, acho que dá para você colocar pra gente. Um querido amigo, ele fala que tem depressão e ansiedade, e ele tem depressão há mais de 20 anos. A gente, quando pensa em alguma doença, em algum estado emocional triste, né, prejudicado, a gente pensa assim, eu quero me curar logo. Existe um tempo certo? Tem como a gente premeditar isso? Vai durar tanto tempo o tratamento? Isso é muito individualizado, né? Porque hoje em dia a gente compreende a depressão como uma doença não só emocional, mas uma doença do organismo como um todo. Não é frescura. Né? Não é frescura, de hipótese alguma, né? A depressão é uma doença reconhecida há muito tempo na história da humanidade. Temos relatos nos gregos já descrevendo a depressão até com o nome da melancolia, que vem desse período. Então, ela é uma doença que acomete o psicológico, o estado mental e, inclusive, o organismo. Né? Então, o tempo de duração a gente não tem como prever. Isso, cada pessoa vai ter uma história, um arcabouço genético, uma expressão da depressão individualizada. Porém, o tratamento é fundamental para que a gente consiga diminuir o tempo de sofrimento dentro dessa doença, e a manutenção do tratamento ela é fundamental para evitar a recorrência dos sintomas. Quer dizer, tem gente que perguntou aqui, viu, Luquinha, eu posso parar? Eu estou me sentindo bem, posso parar sem a orientação ou a autorização do médico? Não, não pode. Isso é muito sério, né? Então a gente volta a conversar já com o nosso querido convidado. Não sai daí, obrigado aí, pessoal de Natividade da Serra, que está assistindo, o Rui e toda a família. Então pode fazer a pergunta. Vou segurar aqui um pouquinho agora o assunto para ficar bem informado junto com vocês, com as notícias da redação. Antes de chamar a nossa querida Dani, só dar um toque. Tem muita gente ligando a cobrar aqui para participar. A gente fica muito feliz com a participação de todo mundo. Só que é um sistema eletrônico que atende o telefone e ele não aceita ligações a cobrar, tá bom? Mas continua participando aqui com a gente. Bom, virando a página, Marcelo Odebrecht disse em depoimento ao juiz Sérgio Moro que autorizou o pagamento de propina ao ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. A gente vai até a redação com ela, nossa linda cantora, repórter, Daniela Lopes. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham aqui Falando Nisso. Pois é, o Odebrecht disse ao juiz Sérgio Moro que recebeu um pedido de propina de 17 milhões de reais. Marcelo Odebrecht prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro por cerca de 1h30. Por ser delator, ele teve a imagem preservada no vídeo da audiência. O empreiteiro contou que em 2014 recebeu por meio de um publicitário um pedido de propina de 17 milhões de reais de Aldemir Bendini, quando ele ocupava a presidência do Banco do Brasil. Na época, o grupo tinha interesse num financiamento no banco. Marcelo Odebrecht disse que não pagou o valor porque acreditava que Bendini não teria como influenciar no contrato e que só mudou de ideia em 2015, quando Bendini assumiu o comando da Petrobras. Marcelo Odebrecht confirmou que foram pagos 3 milhões de reais de propina a Bendini, em 3 parcelas. 2 delas após a prisão do empreiteiro na Lava Jato, em junho de 2015. A autorização foi dada por ele ao executivo do grupo Fernando Reis. Aldemir Bendini foi nomeado para a presidência da Petrobras por Dilma Rousseff, com a missão de acabar com a corrupção na estatal. Ele está preso desde o final de julho. Bendini vai ser interrogado pelo juiz Sérgio Moro no dia 22 deste mês. Ele nega a participação nos crimes e diz nunca ter recebido vantagens indevidas. À tarde, na Superintendência da Polícia Federal, Marcelo Odebrecht foi ouvido por procuradores peruanos que investigam um esquema de corrupção envolvendo a empreiteira no país vizinho. O conteúdo não foi divulgado. Vocês viram que o Bendini foi contratado para acabar com a corrupção na Petrobras e está sendo julgado por esse crime. Ei, Brasil! Dani, vamos virar um pouquinho a página. 4 meses após ser sancionada aí pelo presidente Michel Temer, entra em vigor amanhã, a gente falou muito sobre isso, a nova lei trabalhista que traz mudanças na CLT. As novas regras passam a valer para todos os contratos de trabalho vigentes, tanto antigos como os novos. Agora, Dani,
Rapidamente, quais são os principais pontos? Olha, Solange, as alterações mexem em pontos como férias, jornada de trabalho, remuneração e plano de carreira, além de implantar e regulamentar novas modalidades de trabalho, como o home office, por exemplo, que é o trabalho remoto em casa, e o trabalho intermitente, aquele por período trabalhado. A nova lei não altera questões relacionadas a salário mínimo, 13º salário, seguro-desemprego, benefícios previdenciários, licença maternidade e também normas relativas à segurança e à saúde do trabalhador. Pois é, vamos ver como é que vai se comportar essa nova lei. Aliás, é um assunto, viu, Luquinha, que a gente marcou com um especialista ao vivo para todo mundo, inclusive a gente, tirar dúvidas sobre essas mudanças. Voltar a falar com a Dani, então, sobre as estradas. Dani, Toquimates a Tamoios, o trânsito flui bem neste momento? Isso mesmo, Lucas, o tráfego está tranquilo na rodovia dos Tamoios, mas hoje ainda tem obra, sim, pode ter então aquela operação Pare-Siga no trecho de serra, o motorista deve tomar cuidado. Mas o trânsito mesmo está tranquilo, sem congestionamento, sem acidente. A rodovia Presidente Dutra também tem tráfego tranquilo agora nesta tarde, aqui no trecho do Vale do Paraíba. O motorista não encontra nenhum problema, Lucas. Obrigado, amiga. Bom final de semana para você. Comentar sobre a balsa São Sebastião e Ilhabela. Em São Sebastião, apesar do grande movimento, apenas 30 minutos de espera para o motorista, e também quem está em Ilhabela, apenas 30 minutos de espera. Final de semana com tempo bem instável, tá que nem o meu humor, Solange. Olha o carro assim, eu tô assim. E a gente confere agora na previsão do tempo. A máxima para Santo Antônio do Pinhal é de 22 graus. Previsão de chuva sim para hoje à tarde. O mesmo em Guaratinguetá, máxima de 28, Bananal 26 e Jambeira, máxima de 24 graus. Litoral Norte também com previsão de mudança de tempo, máximas 28 em Ubatuba e 26 em Ilhabela. Destacar aqui a cidade de São José dos Campos. Hoje a máxima de 28, a temperatura cai um pouco depois da chuva. Amanhã a máxima é de 25 graus e a semana começa também na mesma, mas o tempo mais paradinho, mesmo sem chuva, a partir do domingo, mais estabilizado, sol entre nuvens. E a Colômbia faz a apreensão, um recorde aí de cocaína, algo absurdo que a gente já comenta com vocês, quanto dinheiro esse mercado tão terrível movimenta, e a gente já conta, tá? Mas tem dicas do veterinário da Polipet, o Dr. Marcos Massal, no próximo bloco. Cachorro que sacode muito a cabeça pode ser problema de pele? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Eu olho muito pro céu